Bom, então vamos lá. A ideia desse grupo de segunda-feira é a gente estudar esse livro, Você é o Placebo, do Joe Dispenza. Este livro aqui. Quem quiser comprar ele, fique à vontade, mas não é necessário, tá? Tudo que for de mais importante, que é quase tudo praticamente, a gente vai trazer aqui em aula. Só para vocês entenderem a história desse cara, ele era aqueles triatletas que participavam daqueles triatlos, sabe? Que é bicicleta, natação e corrida. E aí ele estava concorrendo e estava no circuito da bicicleta. Até que ele foi atropelado por uma caminhonete. E a caminhonete bateu na bicicleta, arremessou ele alguns metros para frente. E a senhora que estava dirigindo o carro não parou, foi para cima dele de novo, e ele se segurou no para-choque e andou alguns metros agarrado no carro, até que ela parou o carro e ele foi arremessado mais uma vez. Bom, resumo da ópera. Ele quebrou 6 vértebras da coluna. Foi parar no hospital, obviamente, imobilizado de bruços. E o médico disse que a única forma que ele teria para tentar voltar a caminhar seria colocar 2 placas na coluna. E aí ia passar por cirurgia, por risco, para tentar voltar a caminhar. Então não era uma certeza. E ele, como já tinha tido alguns insights e alguns estudos, ele acreditava até então que o corpo tinha a capacidade de se recuperar. Mas, né, não tinha certeza. Mas ele tomou essa decisão. Ele tomou essa decisão de fazer o que ele achava que era melhor para ele, que era não operar. Ele ainda, depois que saiu desse primeiro hospital, ele foi para outro, pegou mais alguns médicos que disseram a mesma coisa que os outros disseram, e mesmo assim, ele resolveu não fazer. Só que aí ele entrou num processo muito profundo. Ele disse que, já que ele não podia fazer nada, que ele tinha que ficar de bruços e parado os dias inteiros, ele resolveu, então, se entregar para a cura da mente. Aí, o que aconteceu? Ele fazia 2 meditações diárias de 2 horas. E ele conta também que ele fez algumas outras coisas, uns acompanhamentos, alguma fisioterapia, mas o que ele mais fazia eram essas meditações. E nessas meditações, ele procurava trazer a mente dele para o presente, para a consciência. E aí ele ia construindo a coluna dele mentalmente. Só que ele disse que era muito difícil, porque era muita dor. Vocês imaginem, uma pessoa com 6 vértebras estraçalhadas. Então ele diz que a mente a toda hora distraía com dor, e é barulho, e é o que acontece com a gente quando a gente tenta parar ali 10 minutos para meditar, e o corpo quer sair, e a gente coça aqui, coça ali, e espirra, e tosse, e se distrai com o barulho ali do vizinho, e alguém dentro de casa derruba uma pena, e a gente ouve, e não consegue desligar a cabeça, porque o nosso corpo, ele é a casa do ego. É a casa da personalidade. Então, esse ego, essa personalidade, faz de tudo para manter o corpo, para manter a gente acreditando que nós somos um corpo. Então, ele traz coceira,
ele traz bocejo, ele dá vontade de levantar, mas no meio da meditação estou com vontade de fazer xixi, tá me doendo o joelho, agora me deu um incômodo no pescoço, me lembrei de uma coisa que eu tenho que fazer, sabe? E vem pensamentos, e vem todo o looping nos atrapalhar, e a gente não consegue fazer o trabalho. A gente pensa que medita, mas a gente não consegue. E uma mente que não tem treino não consegue fazer nada. A vida não muda jamais se a gente não muda a nossa mente. Não tem como. Sem mudar a mente, não muda nada. Porque a gente vai sempre ficar num looping daquilo que a gente lembra, daquele passado familiar, ou em futuros previsíveis. Esse é o looping do ser humano. A gente não consegue, ou a gente está relembrando coisas que nos incomodaram, ou nos fizeram bem, ou que a gente deixou de fazer, ou que a gente fez demais. Aquela velha história da música, né? Eu devia ter trabalhado menos. Aqui em casa a gente brinca que a gente canta essa música, bem atento à letra, né? Não sei se vocês conhecem. E passa 1, 2 dias, a gente está de novo trabalhando demais, a gente está de novo aproveitando menos. Então, a gente está sempre nesse looping de passado, ou o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu preciso fazer isso, isso e aquilo, eu tenho que. Então, a mente da gente nunca está no presente. Se eu não treino essa mente no presente, eu não consigo fazer nenhuma mudança na minha vida. E foi isso que ele teve que fazer. Ele descreve aqui rapidamente no livro que a todo instante vinham coisas na cabeça dele, de arrependimentos, principalmente, de culpas, de coisas que ele ficava com medo, e se eu não conseguir me curar? Então, vocês imaginem, ele estava com a vida dele nas mãos dele. Até que de tanto fazer esse treino com a mente, que é isso que eu estou dizendo para vocês, a gente precisa treinar para a gente conseguir fazer, precisa de um esforço para a gente conseguir fazer meditação com a técnica que funciona. Até que chegou um momento, depois de, não sei se foram 6 semanas, que ele conseguiu, porque a meditação dele, depois que ele fazia um relaxamento e tal, estava ali mais no presente, mais atento, ele ia reconstruindo toda a coluna. Ele ia imaginando a coluna dele com as vértebras todas no lugar, e como ele já tinha esse conhecimento mais científico, ele ia reconstruindo aquela coluna na mente. Só que ele nunca conseguia chegar no fim. Ele reconstruía 2, 3 vértebras, daí voltava a mente, quando via, estava lá pensando no futuro, no passado familiar, e assim ia, até que chegou um momento, depois de mais ou menos 6 semanas, ele conseguiu chegar na última vértebra. E nesse instante ele disse que veio aquela paz, aquela confiança, aquela certeza, aquela alegria, aquele bem-estar, como se ele tivesse vencido realmente, vencido o corpo com a mente. E aí, a partir desse dia, ele começou a notar que coisas começaram a acontecer, começaram a mudar na vida dele. Começaram a mudar os estímulos do corpo, as respostas do corpo. E dali em diante, ele foi tendo uma melhora gradativa, e hoje ele é perfeito, não tem nada, caminha perfeitamente, nunca fez operação nenhuma. E aí ele conta essa história. Então, por que eu trouxe esse livro para nós? Porque nada melhor do que uma pessoa que passa por uma coisa tão grave assim, né? Para poder nos ensinar. Porque ele passou por isso e ele se curou 100%, sem nenhuma sequela. E aí, o que acontece? Assim, às vezes a gente pensa que
a meditação é só para a saúde, por exemplo. Mas não, a meditação, ela é para tudo. Porque o nosso grande problema, que é só o grande problema da humanidade, é achar que nós somos seres individuais, que eu sou a Carla, a Célia é a Célia, a Isabel é a Isabel, a Denise é a Denise. Entendem? Achar que nós somos separados, achar que nós somos separados da fonte. Essa é a raiz do problema. Então, a partir desse problema, vem todos os outros, que só ganham nomes diferentes. Ah, é uma doença com nomes variados, são relacionamentos que não dão certo, são problemas com os filhos, são problemas com os pais. Então, só muda os nomes, os personagens e a maneira de tratar cada coisa. Mas a raiz problema é a culpa de achar que está separado da fonte. E então essa raiz desse problema é que traz todas essas pequenas dificuldades, médias dificuldades ou grandes dificuldades. A gente precisa insistir no aprendizado da meditação, insistir no desenvolvimento da consciência e da atenção, porque só com uma mente diferente eu consigo tratar a vida de uma forma diferente. Eu consigo me relacionar com os problemas de uma forma diferente. Porque essa mente hoje, nossa, que está doente, foi ela que criou todo o problema. E ela não vai conseguir tirar vocês do problema. Eu preciso transformar essa mente aqui para que eu consiga outra mente que pare de fabricar problemas. Esse é o trabalho que o Joy nos apresenta. E não só assim um trabalho místico, espiritualizado, também, quem quiser. Mas é um trabalho científico. Ele nos traz um trabalho científico do que ele fez. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês agora, pode fazer a apresentação dele. Eu vou ler alguns pedacinhos aqui do livro, que eu acho importante. Ó, só para vocês terem uma ideia de como ele fez. Aqui, para quem tem o livro, na página 15, pode acompanhar ali. Lá no finalzinho, tá? Ó, o que ele fazia? Olha que importante isso aqui. Embora intelectualmente eu entendesse que o corpo muitas vezes tem a capacidade de se curar, tá vendo que ele fala aqui em intelectualmente. Ele entendesse que o corpo muitas vezes tem capacidade de se curar, agora eu teria que aplicar cada fragmento dessa filosofia de que eu tinha conhecimento para levar essa compreensão um passo adiante. Vocês viram como não adianta só manter no intelecto as coisas, os aprendizados? Não muda a vida. O intelecto, ele não muda a vida da gente. A gente precisa dar um passo a mais. A gente precisa colocar em prática aquilo que a gente entendeu. A fim de criar uma verdadeira experiência de cura. E como eu não iria a lugar nenhum e não estava fazendo nada além de ficar deitado de bruços, decidi duas coisas. Primeiro, todos os dias eu colocaria toda a minha atenção consciente nessa inteligência dentro de mim
e forneceria um plano, um modelo, uma visão com ordens muito específicas e entregaria a minha cura a essa mente maior de poder ilimitado, permitindo que realizasse a cura para mim. Olha que legal. Como se ele fosse 2. E aí a gente começa a entender um pouquinho como é que as coisas vão acontecendo. E segundo, não deixaria nenhum pensamento sobre o que eu não queria, sobre o que eu não queria experimentar, infiltrar-se na minha consciência. E ele ainda pergunta, parece certo, né? Parece certo, não, parece fácil, né? É bem desafiador esse trabalho. É bem desafiador. Aí agora ele segue aqui. Uma decisão radical. Contra o conselho da equipe médica, saí do hospital em uma ambulância que me levou à casa de 2 amigos chegados, onde eu ficaria pelo menos 3 meses seguintes para me concentrar na cura. Eu estava em uma missão. Decidi que começaria a reconstruir minha espinha dia a dia, vértebra por vértebra, e mostraria a essa consciência se ela estivesse prestando atenção em meus esforços. Viram como é necessário que a gente esteja trazendo a atenção? Qualquer fugidinha que a mente dá, ela já vai lá para o problema, ela volta para o problema. E vocês, com o decorrer desse estudo, vão entender por que ela volta. Porque é físico. O nosso cérebro está assim. Então, a gente precisa reconstruir caminhos neurais para que a gente saia disso. Só que ele está muito, é como quebrar uma parede mais grossa. A gente está há muito tempo fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, colhendo os mesmos frutos. Então, a parede já está grossa. Depois de uma certa idade, então, é muito difícil mudar. A gente tem que fazer muito mais força. Aí ele segue aqui. Eu sabia que isso exigiria muito minha presença absoluta, ficar presente no momento, não pensar no passado, nem me arrepender, não me preocupar com o futuro, obcecado com as condições da minha vida externa, e nem focar na dor e nos sintomas. Olha que trabalho profundo que esse cara teve que fazer. Cada vez que vinha uma dor, imagina como ele não tinha dor, ele tinha que desfocar aquilo ali, botar o foco de volta para o objetivo. Porque o foco da gente sempre vai assim, ó, para aquilo que a gente não quer. A gente fica dizendo, eu nunca mais quero que isso me aconteça. Eu nunca mais, Deus me livre, eu estou com medo que isso me aconteça. Pronto, acontece. Óbvio. A minha energia está toda ali, numa negação. Então, a gente tem que buscar essa negação toda, soltar ela e buscar para frente o que eu quero. Como que eu quero fazer? Quem eu não quero mais ser, eu quero ser aquilo lá, não mais isso aqui. Eu tenho que ser uma pessoa que solta tudo, deixa tudo para trás. E foca naquilo que, nos nossos objetivos, sendo que a gente não fecha nada. A gente não fecha, porque são muitas possibilidades. E a gente não sabe o que é melhor para nós. Na maioria das vezes, a gente não sabe. A gente traça metas e objetivos, e aí, quando alcança, vê que não era nada daquilo que a gente achava que fosse. Aqui,
na vida, a gente tem um oceano de possibilidades. Está tudo aqui, está tudo para todos. Tudo para todos. Vai depender de onde eu coloco o meu foco, aquilo ali vai colapsar ou não. E para isso eu tenho que fazer exercício com a minha mente. Mais um pouquinho aqui do livro. Em qualquer relacionamento que tenhamos, todos sabemos quando alguém está presente ou não conosco. Sabe quando a gente está falando com uma pessoa e a pessoa está lá na China, não está nem nos olhando direito? E aquele incômodo, dá um incômodo, né? A gente olha para a pessoa e a pessoa está com aquele olhar vago, assim, não está nem ouvindo o que a gente está falando. Na verdade, ela já está ali esperando o que ela vai falar. Ela já está programando para o que ela vai falar depois daquilo que ela nem está ouvindo que eu estou falando. A consciência é a mesma coisa. Era isso que ele trazia. Ele precisava estar 100% presente para que o corpo, essa consciência que nunca se desprendeu da fonte, que tem toda a sabedoria que todos nós temos, para que a gente dê oportunidade para essa sabedoria trazer aquilo para a cura dos relacionamentos, não tem a ver só com a saúde, é relacionamentos, a cura do dinheiro. Como consciência é estar consciente, estar consciente é prestar atenção. E prestar atenção é estar presente e percebendo. Essa consciência estaria ciente de quando eu estava presente e quando eu não estava. Então, quando a gente vai fazer uma meditação, não adianta a gente se deitar e dormir. Ah, vamos fazer uma meditaçãozinha de noite para relaxar, para dormir? Ok, vai dar certo. Agora, as meditações, elas precisam ter muita consciência, a gente tem que estar muito atento ali. É como se a gente estivesse conversando com como é que a gente diz? Um clone nosso. Ele só vai ouvir, só vai conseguir fazer alguma coisa por nós se ele estiver atento, se ele estiver consciente do que ele precisa fazer. Então, era isso que ele estava explicando aqui, que foi o trabalho que ele teve que fazer. Eu teria que estar totalmente presente quando interagisse com essa mente. Minha presença teria que coincidir com a sua presença. Olha que legal. Minha vontade teria que corresponder à sua vontade. E minha mente teria que combinar com a sua mente. Estão vendo aqui que parece que ele está conversando com alguém? Isso é que a gente chama de nós, aqui na Terra, com esse corpinho, né? E o nosso eu superior. Nós e a centelha divina. Nós e o Espírito Santo. Todos têm a mesma, são nomes diferentes, são a mesma coisa. Todos estão conectados com a fonte. E dali já tem todo o conhecimento. Então ele fala aqui que parece que está ele e alguém ali sentado na frente, ó, vamos fazer o seguinte, vamos nos curar. Eu estou aqui atento e te explicando exatamente o que eu quero que tu faça, o que eu preciso que tu faça. E aí ele ia indicando tudo o que ele queria. Vocês não têm ideia dos milagres que isso acontece. É impressionante. Eu sei porque eu treino isso há muito tempo. As alunas que estão comigo há muito tempo também sabem disso. A gente colhe frutos muito doces. Ah, mas aí a vida muda completamente e aí eu vou ser feliz para sempre? Depende. Cada um tem um aprendizado, cada um veio fazer uma coisa aqui.
Depende do grau, depende do que eu já sei, o que eu não sei ainda, o que eu já aprendi, o que eu já pratiquei, o que eu não pratiquei ainda, depende. Tem muitas nuances. Agora, como dizia Bert Hellinger na Constelação Familiar, que eu adoro, algumas coisas dentro da constelação eu gosto, ele dizia que nós somos uma comunidade de destinos. Então, enquanto Terra, planeta Terra, nós somos uma comunidade de destinos. Mais ou menos nós passamos por coisas parecidas. Enquanto Brasil, nós somos uma comunidade de destino, está todo mundo passando mais ou menos pelas mesmas coisas. Enquanto família, uma comunidade um pouquinho menor. Então, todos ali têm uma engrenagem, né? E aí ele ia fazendo essas conversas assim com o eu superior dele, que todos nós podemos fazer. Todos nós temos para quem pedir. Para quem? Para nós mesmos. E por isso a importância de fazer as meditações. É de suma importância. Eu até desafio vocês aqui a me dizerem se me trazerem algum tipo de terapia que cura, que não seja a mudança da mente. Fala, Denha. Aula passada, eu estava falando contigo sobre o livro, né? Aí eu falei, poxa, seria muito bom, quer dizer que que eu já estava percebendo, né? Onde estava o erro, né? Onde eu estava errando. Aí que aquilo era muito claro. Aí eu falei para você, poxa, seria muito bom se eu já tivesse assim uma maneira da gente poder consertar isso, tipo um atalho, né? E você falou assim, é muito difícil. Mas depois, lendo o livro, aí eu falei, olha aqui a meditação, após muita meditação, né, que vai trabalhar, vai abrir isso, né? Aí tá aí a resposta, eu achei, viu? É isso aí. Mas podem me trazer, eu quero ver se vocês sabem me dizer assim, não, mas a terapia tal, seja ela constelação, seja ela reiki, teta healing, florais, que eu também trabalho, óleos essenciais, alguma modalidade que vocês possam me dizer assim, não, isso aqui cura. Ninguém se arrisca? Não tem. Não tem. A nossa cura, ela está na nossa mente. Só nós podemos trazer os problemas para nós. E só nós podemos sair deles. Só que com essa mesma mente que a gente está agora, a gente não consegue sair. A gente vai trocando só de figura. O problema, ele vai trocando de roupa. Uma hora ele está vestido de relacionamento, outra hora ele está vestido de problemas no trabalho, falta de dinheiro, outra hora ele está vestido de doença. Ele vai trocando só a roupa. Aí a gente tem a impressão, André, eu acho que o teu coisa ficou aberta. Aí a gente tem a impressão que a gente passou por uma terapia lá, que nos indicaram, uma amiga me indicou, uma tal fulana lá, que faz para nós uma constelação familiar. Vamos falar nessa que é bem popular, todo mundo mais ou menos conhece. Aí, temporariamente, parece que funcionou. Porque a gente acredita tanto na amiga que indicou, a gente está tão atolado que a gente vai lá e aquilo ali temporariamente parece que funcionou. Só que aquele problema, às vezes, só troca de roupa. Ele vai estourar lá em outra área.
Porque não é mexendo o bonequinho que vai mudar a nossa vida, não tem como, gente. E eu tô falando isso como consteladora. Então, eu uso a teoria da constelação familiar, que eu gosto muito da forma que Bert Hellinger nos trouxe, quando eu tenho alguém que eu preciso auxiliar que ainda está inconsciente. Depois que a sacada chegou, que só a mente cura, não precisa mais, e nem tem como mais, não tem mais o que fazer. Depois que a gente aprende, não tem como desaprender. Depois que a gente viu como é que funcionam as coisas, não tem como desver mais. Então, vocês podem usar, eu não sei se tem terapeutas aqui, mas vocês podem usar isso com as pessoas para trazê-las, né, para auxiliar de alguma forma. Mas a gente tem que entender que isso é só temporário, é um remédio, igual ao remédio que a gente toma de farmácia, que vai remediar o problema. Ela vai, por um tempo, ter uma melhora, uma aparente melhora, se ela acreditou muito naquilo. Ela vai ter uma melhora aparente, depois ela vai estourar num outro lugar. Mas não que seja ruim, tá? Eu só estou falando para uma maneira de alertar a gente que tem caminhos que são mais profundos e mais eficazes. E aqui, nesse livro, ele ensina muito isso. Existe ele também fala sobre o observador. Eu acho muito interessante, porque a gente que estuda um curso em milagres, né, ele tem uma linguagem muito parecida, assim. A gente vê que ele não fala num curso em milagres, mas tudo que ele traz aqui é praticamente a mesma coisa. Ele coloca assim aqui, ó, cadê o observador aqui? Ó, cada vez que eu perdia a atenção, na página 17, cada vez que eu perdia a atenção e minha mente vagava por qualquer pensamento estranho, ou eu recomeçava e refazia todo o esquema de imagens. Era tedioso, frustrante, e, para ser franco, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mas concluí que a imagem final que eu queria, que o observador, olha que interessante. Lembram como a gente fala sobre o observador? Que a gente precisa desenvolver esse observador? Concluí que a imagem final que eu queria, que o observador em mim notasse, tinha que ser clara, imaculada e ininterrupta, para que essa inteligência realizasse o que eu esperava, o que eu sabia que ela era capaz de fazer. Eu tinha que ficar consciente do começo ao fim e não cair na inconsciência. Por isso que quando a gente começa a fazer uma meditação, nos primeiros momentos, a gente até conversou na aula de quinta, nos primeiros momentos a gente fica com medo do desconhecido. A gente fica com medo do que a gente vai ver ali, com medo que possa acontecer alguma coisa, mas não sei como, né? Porque a gente está ali sentadinho, respirando, não tem mais segurança do que isso. Esse medo, quando vem, a gente escapa para a inconsciência de novo. A gente volta para cá, porque é como se o corpo estivesse se defendendo. O ego faz isso com a gente. Mas com a insistência, a gente cruza essa onda, a gente cruza essa barreira. E aí é só alegria. É só alegria. A ponto, assim, da gente parar em qualquer lugar, pode ser até na rua, pode ter barulho, pode ter distrações, que é o que mais tem, né? A gente para e a gente consegue trazer a consciência, a presença. E aí o trabalho que ele está mostrando aqui para o observador, que nada mais é do que ele mesmo consciente,
esse trabalho ele tem que ser feito do início ao fim para que o milagre aconteça. Então, a cura, ela está diretamente proporcional à minha entrega. O quanto eu estou desistindo de resistir. O quanto eu solto e aceito e confio. E muitas vezes, que é uma coisa que eu explico bastante aqui também, muitas vezes a gente tem que se lembrar de coisas que nos aconteceram, porque a gente esquece daquilo que é bom às vezes, né? Acontece um monte de coisa maravilhosa, um monte de ajuda que a gente tem, um monte de anjos da guarda que cruzam pela nossa vida, nos ajudando de alguma forma. Mas a gente só lembra daquelas tragédias, das coisas ruins, aquilo que me machucou, que me magoou, que me entristeceu. A gente se apega muito às coisas ruins. Então, quando a gente vai fazer uma meditação, eu usava muito isso no início. Eu ia lá para os momentos bons. Porque naqueles momentos, às vezes a gente não percebe que milagres acontecem. São muito pequenos, mas acontecem. Então é bom a gente se apegar às coisas, às pequenas coisinhas que a gente recebe de bom. Outra coisa que eu conto muito aqui para as meninas também da aula é que às vezes a gente pede ajuda, e pede ajuda, e pede ajuda, e pelo amor de Deus que isso aqui aconteça, pelo amor de Deus, que eu tenho fé, e pede, pede, pede. Só que a gente é ajudado e não percebe. Não percebe. É a história do náufrago. O náufrago está lá, esperneando no meio do oceano, passa uma canoa, e o náufrago, não, não, não. Daqui a pouco Deus vem e me ajuda. Estou pedindo pelo amor de Deus, pode deixar. Aí canoa vai embora, passa o helicóptero, larga lá a corda, e o náufrago, não, 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 não precisa. Que Deus vai me ajudar. Aí, óbvio que ele morre ali, e quando ele chega lá em cima, ele diz, puxa Deus, eu tanto pedi ajuda. E ele, mas eu mandei uma canoa, eu mandei o helicóptero. Então, a gente não vê. Às vezes é um milagre, né, que a gente pode falar, ou uma ajuda, ou uma luz, um anjo da guarda, vocês podem chamar do que quiser, que não faz aquilo que a gente quer, faz o que tem que ser feito. E aí a gente não percebe a ajuda. Às vezes, a gente ser posto para fora de um trabalho, por exemplo, pode ser uma ajuda. Às vezes a gente está num trabalho há 500 anos, já de saco cheio, chega em casa, está estrupiado, né? Não tem força para mais nada, come uma coisa, toma um banho, vai dormir, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, e isso passa 30 anos. Aí a gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar para baixo, aí dá uma depressãozinha, aí dá umas doenças. Aí a gente pede, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Aí, para completar, a gente vai para a rua. Aí a tragédia é um pavor. Só que aquilo, muitas vezes, é a nossa salvação. Então, a gente não percebe o quanto nós somos ajudados. E esse observador, ele tem que estar atento. Esse observador, ele é o seguinte: uma pessoa vem e me fala uma coisa, qualquer, uma pessoa aleatória vem e me fala alguma coisa. E eu, de pronto, reajo. Esse é o ego querendo sobreviver. Seus instintos, as suas crenças, a gente vai estudar mais detalhadamente as crenças
percepções, tudo está nesse livro aqui. O ego, ele só reage. Então, esse não é o observador. O observador é aquele que a pessoa vem e me fala uma coisa e eu respiro. Olho para cima, conto até 20. Nada precisa ser respondido na hora. Nada. Me deem um exemplo de alguma coisa que precisa ser respondida na hora. Existe alguma coisa que alguém fala para nós e que a gente precisa, naquele segundo, responder? Concordam que não precisa? Esse que respira e pensa assim, calma, deixa eu pensar melhor. Esse é o observador que precisa ser treinado. Esse é o eu superior. Essa é a consciência maior. Essa é a centelha divina, o Espírito Santo. É esse. É esse que sabe já, que já tem todo o conhecimento. É esse que está ligado na fonte. E que se a gente tiver um pouco de paciência, a gente consegue tomar atitudes mais assertivas. Nem que a resposta seja, eu não sei agora, eu vou pensar. Porque às vezes o ambiente não nos favorece para que a gente respire e pense, né? Eu não sei dizer agora. Até aqui na aula, se vocês fazem uma pergunta para mim, eu posso não saber responder. E o que acontece sempre nas nossas aulas é que a gente conversa ali e depois, quando termina a aula, durante a semana, vem todas as respostas para mim. Por quê? Porque eu abri a porta para receber, porque eu meditei. Vem tudo, vem com muita clareza. A gente não fica com dúvida, porque é muito claro, é muito escancarado a perfeição que vem. Só que eu preciso dar essa oportunidade para o observador agir e eu preciso treiná-lo. Qualquer cena que acontece na vida de vocês ali, que vocês estão participando, ou estão vendo, ou numa reunião, ou família, que é um desafio grande, família, né? Ou nos amigos, ou no trabalho, não importa. Vocês têm que estar de fora, vocês têm que sair da cena e observar. E isso é um treino de mente maravilhoso. Sai e observa. Depois de um tempo, tá tomando banho, ou na maioria das vezes, eu tô tomando um banho e vem a clareza. Desce, assim, parece um banho divino. Vem exatamente aquilo que a dúvida que eu tava, ou a dúvida de uma aluna que eu não respondi com toda a sabedoria que deveria, não importa. Vem. E aí eu, às vezes, mando pelo WhatsApp para elas as respostas, às vezes na aula seguinte a gente retoma, porque vem com tanta clareza que dá vontade de retomar. Bom, mais um pouquinho do livro. Alguma dúvida, gente? Perguntem, hein? Não fiquem com dúvida. Eu esclareço, eu volto, sem problema nenhum. Essa aula é para vocês. Fala, Thaisinha. Carla, que eu ainda tô sem o livro, mas tem uma parte que você fala sobre as imagens. Você acabou de comentar, é sobre várias imagens que vêm, acho que na cabeça dele. Acabei de falar aqui? Foi o último parágrafo, que eu tô sem o livro. Tá. Ele fala sobre uma... como se fosse uma... Tá. Ó, cada vez que eu
perdia a atenção e minha mente vagava por qualquer pensamento estranho, eu recomeçava e refazia todo o esquema de imagens. Porque isso aí a gente que pode seria usar... esse esquema? Ah, desculpa. Então, não tem problema. É que assim, a gente pode usar para tudo isso. Esse livro, ele explica passo a passo como a gente precisa fazer. E numa das coisas é assim, tudo aquilo que a gente pensa, eu já expliquei para vocês em algumas aulas, que a nossa mente, ela é aquela máquina de arremessar a bola. Ela está o tempo inteiro ligada arremessando bola. Dependendo do que eu penso, sai uma bola para um lado, uma bola para o outro. Mas não para de sair bola. A bola ela vai sair, vocês querendo ou não. Por isso que o livro Um Curso em Milagres fala, não existe pensamento neutro. Não existe. Vocês olham para uma garrafa d'água, na mesma hora vem um monte de coisa. Um monte de sensações, um monte de imagem. Um monte de coisa a respeito do que eu penso sobre uma garrafa d'água. É instantâneo. Então, o meu pensamento, ele cria imagens. Essas imagens criam sensações, emoções, sentimentos. E a partir daí eu vou tomar as minhas atitudes, né? Quando eu estou fazendo a minha meditação, vocês podem começar a fazer, ou se quem já tem já uma prática de fazer meditação, vocês precisam procurar policiar o pensamento, porque esse pensamento ele vai trazer imagens, ele vai trazer significados, ele vai trazer sensações, e vocês vão ampliar o problema, ao invés de resolver. Então, quando eu quero resolver uma coisa, eu tenho que focar naquilo que eu quero, para que, como se aquilo tivesse já sido feito, sabe, Thaís? Eu quero vamos dar um exemplo, um trabalho novo. Eu estou no meu trabalho há muito tempo, eu estou cansada disso, as pessoas já não fecham mais comigo, a frequência faz com que eu me sinta mal diante de algumas pessoas, os assuntos já não fecham muito. Então, assim, eu preciso de um trabalho diferente. Ao invés de ir para casa e ficar se excomungando, ai, meu Deus, eu tenho que sair aquilo lá está um inferno, eu não aguento mais, aquelas pessoas me fazem mal, eu chego em casa com dor de cabeça, eu estou desenergizada, cheio de vampiro energético, aquelas coisas todas. Ao invés de focar nisso, nessas imagens que vão fazer a gente adoecer cada vez mais, porque eu vou reforçar cada vez mais o problema, eu vou engrossar cada vez mais a parede do problema, eu tenho que olhar lá para onde eu quero. Dentro da meditação, eu vou fazer um relaxamento, vou pensar um pouquinho no corpo, é bom a gente pensar um pouquinho no corpo, sentir os ombros relaxando, porque o corpo ele faz parte, ele é um instrumento de aprendizado da mente, então ele faz parte do nosso trabalho de meditação. A gente imagina o corpo relaxando, a gente imagina o espaço que a gente se encontra, e assim vai a técnica, né? E aí, depois que dá aquele alívio, que eu vejo que eu estou receptiva, eu estou relaxada, eu tô, como é que a gente fala? Eu soltei as resistências já, eu não estou mais com aqueles pensamentos terríveis e em looping, né? Eu começo a fantasiar, digamos assim, aquilo que eu gostaria. Nossa, eu gosto muito de, sei lá, pintar quadro. E aí eu começo a viajar naquilo ali. Como seria se eu pintasse um quadro? O que eu faria para chegar ali para pintar o quadro? Onde é que eu posso ir para comprar as tintas? E aquilo, a forma da gente criar esse pensamento vai trazendo imagens. Entendeu?
essas imagens, o que vão trazendo para nós? Sensações, emoções positivas. Eu falei para vocês aquele dia, eu geralmente começo uma meditação, quando eu termino eu estou sorrindo. Eu já me dei conta disso. Por quê? Porque eu estou trazendo tanta coisa, eu estou abrindo espaço, eu tô me sentindo alegre, eu estou me sentindo realizada, eu estou me sentindo feliz, eu tô dentro do meu propósito, né, de ajudar as pessoas, eu estou conseguindo. Então, quando eu termino, eu estou assim, meu Deus, que paz. Por quê? Porque eu construí dentro do meu pensamento aquilo de bom que eu quero para mim, e o meu corpo sentiu. É nesse momento que a criação vem. Aí é criação mesmo, né? Porque é pelo amor. Não é uma projeção, não é uma viagem, um desejo bobo, um materialismo, não é nada disso. Mas essas imagens, assim, ele refazia todo o esquema de imagens. Então, ele ficava enxergando toda a coluninha dele sendo reconstruída, refeita. Ah, é que eu acho que tu não pegou o iniciozinho, né, da aula. Tá. Que ele... Depois depois eu te mando ali a aula para tu ver o início. Que ele refez a coluna toda dele, né? Que ele quebrou 6 vértebras. Então, ele ia fazendo as imagens na cabeça dele, até que ele conseguiu construir toda a coluna depois de 6 semanas. E são essas as imagens que a gente tem que usar para tudo. Ah, a gente está de mal com a mãe, né? Aí eu começo a imaginar minha mãe bem, eu começo a imaginar tudo que ela fez por mim, que ela me deu a vida, e isso já é tudo, não preciso de mais nada, tá? Eu tendo vida é o que basta, o resto são cobranças da criança. Então eu começo a imaginar minha mãe, eu dando um abraço nela, dando um cheiro nela, e conversando com ela, e dando umas risadas, e aquilo vai tomando conta, entendeu? E vai criando, porque já está tudo aqui. Agora, se eu ficar, nossa, vou chegar lá, já sei o que a minha mãe vai falar. Já sei tudo como é que vai ser. Eu vou falar A, ela vai falar B, eu vou falar C, ela vai falar D. Aí eu vou tentar explicar, ela já não vai me ouvir. E a gente cria todo o monstro, e é óbvio que aquilo ali vai colapsar e vai acontecer. Então, a gente vai fazer tudo para o outro lado. Ele só tinha 23 anos, exatamente, Celinha. Só tinha 23 anos, o Joe Dispenza. Impressionante, né? Impressionante. O cara veio para realmente para salvar aqui muita gente. E tá salvando, né? Mais um parágrafo aqui que eu assinalei, que eu achei bem interessante, ó. Aqui está o resto da história dele. Ó. Depois de 6 semanas, lutando comigo mesmo, olha como que a gente é, né? Lutando comigo mesmo e fazendo esforço para ficar presente com essa consciência, eu, enfim, era capaz de passar por meu processo de reconstrução interior sem ter que parar e recomeçar do início. Porque ele conta que ele tinha que parar várias vezes, porque a mente começava a enlouquecer, ia falar e falar e falar, ele tinha que voltar, tá? Vamos lá para a vértebra C1, sabe? Então, depois de 6 semanas, ele conseguiu reconstruir tudo. Então, quando vocês quiserem alguma coisa, vocês têm que ficar determinados ali. Porque o ego vai tentar tirar vocês o tempo inteiro. Vai dar coceira, vai dar espirro, vai dar vontade de levantar, vai dar dor nas artrite, nas artrose, no pescoço. É assim que funciona. Alguém chama, toca o telefone, eu ouvi o barulhinho entrando ali. E aí já desvia. Enquanto não completa aquele esquema de imagens, como ele está dizendo, não dá o start. E aí a gente imagina tudo aquilo ali
vai imaginando, vai sentindo, vai trazendo para o coração, bota os ombros bem para trás, empurra aqui o cardíaco para frente, vai sentindo, vai relacionando o coração com o mundo, e vai indo, e vai indo, e vai ampliando, e vai imaginando aquilo que seria uma coisa bacana. Até que quando a gente vê assim, a gente está na história. O segredo, o livro Segredo foi baseado nisso, né? Só que não foi contado assim em detalhes, e eles não tinham tanta coisa para colocar ali. Então ficou meio, as pessoas não entenderam direito como é que era, que tinha que ser, mas tem que trazer emoção. É só a emoção que cria, viu? Não adianta a gente ficar na frente do computador ali com uma pessoa falando vem riqueza, vem riqueza, vem riqueza, porque não vai acontecer nada. A gente precisa sentir. E por isso é tão difícil. Quem é que vai sentir que está com a conta cheia de dinheiro se não está? Aí não pode focar no dinheiro, tem que focar no acontecimento, numa coisa bacana, tirar o foco do dinheiro. O dinheiro, quem foca ali no dinheiro mesmo é materialismo, isso aí não vai funcionar. A gente tem que focar no que a gente quer, no que a gente gosta, no que vai nos trazer paz. Lembra quando eu falo para vocês qual o propósito, qual o nosso propósito? Qual é a única resposta que serve? A paz. Vocês não estão vendo aí o que está acontecendo com apresentador de programa? Ah, não queria falar o nome aqui, mas ele ficou muitos e muitos e muitos anos na Globo. Aí tá saindo aí as notícias. E dinheiro, 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 dinheiro. Aí fez operação, ficou mais magro. Aí fez transplante de não sei o quê, transplante de não sei o quê, né? E agora tá bem ruinzinho. Então, não adianta focar no dinheiro. Tem que focar na paz. Ah, isso aqui que eu estou imaginando para mim vai me trazer paz? É o único propósito. A abundância, ela é um resultado, ela é uma consequência. Que ela só vem quando nós conseguimos ser e não fazer. É um estado de ser. Então, vamos aqui. Espera um pouquinho, que eu me perdi. Tá. Então, ele conseguiu chegar até o fim sem ter que recomeçar do início, né? Lembro-me do dia em que fiz isso pela primeira vez. Foi como acertar uma bola de tênis no lugar exato. Houve algo de acerto naquilo. Deu um clique. Eu cliquei e me senti completo, satisfeito e inteiro. Foi aí que ele se curou. Pela primeira vez eu estava verdadeiramente relaxado e presente, em corpo e mente. Não havia tagarelice mental, que é o grande mal do mundo, né? Análise, pensamento, obsessão, tentativa. Algo se descerrou e uma espécie de paz e silêncio prevaleceu. É isso que tem que ser o resultado de uma meditação. A gente tem que ficar de um jeito ali que tem vontade de fazer de novo. Aí depois, uma outra hora antes de dormir, tem vontade de fazer de novo. Porque a paz é muito grande. Eu comecei nesse processo de fazer a meditação
esse ano mais intensamente, mais, porque agora a gente está com o nosso netinho tá maior, então a gente não precisa tanto, né? Tá ajudando eles. E é nítido como muda tudo. Eu não tenho vontade de pegar o celular, eu não tenho vontade de ficar vendo YouTube, eu não vejo Instagram, eu não vejo televisão, eu não vejo novela, eu não vejo nada, não vejo notícia. Só quem me fala é meu marido, que gosta de ver as notícias, ele me fala algumas coisas. Outras ele sabe que nem é para me falar, porque vai me fazer só mal. Mas eu dou muito mais prioridade para o meu silêncio. Aquela paz. É ali que a gente cria saúde. É ali que a gente consegue compreender mais as pessoas. É ali que a gente desenvolve tolerância. É ali que a gente desenvolve gentileza. É ali que começam a vir os insights do que fazer, como fazer, por que fazer. Ó, aqui ele explica melhor ainda, assim, ele vai... Deixa eu ver até onde vai isso aqui. Essa constatação solidificou a jornada para mim, porque foi bem naquela época, enquanto eu criava a visão do que queria, reconstruindo minhas vértebras, que a coisa começou a ficar mais fácil a cada dia. Mais importante ainda, comecei a notar algumas mudanças fisiológicas bastante significativas. Foi naquele momento que comecei a correlacionar o que eu estava fazendo dentro de mim para criar a mudança com o que estava acontecendo fora de mim, no meu corpo. Porque é essa questão do mundo externo e interno. Nós passamos o tempo inteiro cuidando do mundo externo. E esse observador, que é o que a gente mais tem que desenvolver, ele está no mundo interno. No instante em que fiz a correlação, prestei mais atenção ao que estava fazendo e fiz com mais convicção mais e mais vezes, viu só? É isso que acontece. Depois que a gente toma o gostinho de ver como muda, como as coisas mudam, se alteram na nossa volta, a gente só tem vontade de... Tem um tempinho, eu vou ver uma coisa no celular, não, eu vou ficar no meu silêncio. Dá uma sede, né? Como resultado, continuei fazendo com alegria e inspiração, em vez de ser um esforço terrível e obrigatório. E aí ele conta um pouquinho mais, ele tinha bastante tempo livre para fazer também, porque ele estava se recuperando, estava em cima da cama, então ele podia fazer. E aqui ele explica também, ó. Essas eram algumas coisas que eu nunca havia apreciado plenamente antes do acidente, mas que agora tinham significado. Ele conta assim, ó, são coisas que a gente, quando começa a trabalhar a atenção, a gente começa a falar assim. Eu me lembro que eu atendia minhas clientes há um tempo atrás, eu dizia para elas assim, não tomem um banho só por tomar. Tomem um banho prestando atenção no que vocês estão fazendo, os cheirinhos que vocês estão sentindo. Tomem um banho com prazer, agradeçam aquele banho, agradeçam aquela água quente, aquela água fresca. Quando vão deitar, ao invés de simplesmente desmaiar ali e acordar só no outro dia, antes de dormir, façam os agradecimentos. Agradeçam ali o travesseiro,
lençol, tudo que vocês puderem agradecer, vocês agradeçam. Porque a gratidão, ela é uma assinatura, é um recibo, como se vocês já tivessem. Então, imagina, quanto mais vocês agradecem, mais vocês têm de volta. Ela é um reforço, como se mostrasse, bom, eu já tenho, então eu estou agradecendo. Né? Então, ele que nunca, imagina, um jovenzinho de 23 anos, né? Ele que nunca tinha, certo, prestado atenção nessas coisas, ele começou a agradecer tudo, a sentir o banho no corpo, a sentir a água, né? Aí ele colocou, aí tudo começou a ter um novo significado para ele. E aí ele colocou: aproveitei para abraçá-las emocionalmente até sentir como se já estivessem ali. Tudo o que ele queria, ele começou a sentir como se tudo tivesse ali para ele. A cura, a volta a caminhar. Ó, eu não sabia o que estava fazendo na época, mas agora sei. Estava começando a pensar em todos os potenciais futuros que existiam no campo quântico e abraçando cada um deles emocionalmente. Os potenciais que eu digo para vocês, que estão todos aqui já, né? É só a gente se abrir para isso. Como selecionei um futuro intencional e o combinei com a emoção exaltada de como seria estar naquele futuro, meu corpo começou a acreditar que, de fato, já estava na experiência futura. Esse é o segredo. À medida que minha capacidade de observar o destino desejado se tornou mais e mais aguçada, minhas células começaram a se reorganizar. Comecei a sinalizar novos genes de novas maneiras e o meu corpo começou a melhorar mais rápido. Então, isso a gente faz até para a velhice. Porque a gente começa a ter uma certa idade, aí entra na menopausa, aí já diz, a menopausa é uma porcaria, começa a ter isso e aquilo, é uma droga. A velhice é uma droga. E aí a gente é aquilo que a gente acredita. Então a menopausa vai ser uma droga, a velhice vai ser uma porcaria, eu vou ficar cheia de doença. Mais ainda, né? Depois todas aquelas coisas que a gente dentro desse livro também estuda, que é a epigenética, que nós não somos escravos dos genes. Então, a gente pode fazer diferente dos pais, a gente não precisa, porque o pai ou a mãe teve uma diabetes, que eu também vou ter, não tem nada a ver com isso. O que faz isso é o que eu acredito. É o meu ambiente, como eu vivo, como eu levo a minha vida, o meu estado de ser, vai criar ou não, vai expressar aquelas células ou não, aqueles genes ou não. Então, ele começou a entender tudo isso, ele começou a estudar e se aprofundar. Aqui é só o iniciozinho do livro, né? Que é uma vírgula do livro. A gente não saiu nem da introdução aqui. Então, tu vê que as células começaram a se reorganizar. A gente remoça. A gente volta a se mexer sem tanta dor. O DNA muda. O DNA muda. E depois ele mostra, ele tem as provas aqui, ele tem as fotos de cérebro, de tudo aqui no livro. O que eu estava aprendendo é um dos grandes princípios da física quântica. Mente e matéria não são elementos separados. Nossos pensamentos e sentimentos conscientes e inconscientes são os projetos que controlam o nosso destino. Esse é que é o perigo.
Porque a gente tem, no máximo, 5% de consciente. Se é o consciente e o inconsciente que controla a nossa vida, que escolhe por nós, que faz com que a gente tome as atitudes que a gente toma, que liga o modo de sobrevivência, o inconsciente tem 95%. Vocês imaginam a bagunça que ele faz na vida da gente. Ele vira a vida da gente de cabeça para baixo. E nós não sabemos aonde está o problema. Porque está inconsciente, está escondido. Aí vem o ensinamento que eu já falo há muito tempo, a persistência, a convicção e o foco para manifestar qualquer futuro potencial estão dentro da mente humana e dentro da mente dos potenciais infinitos do campo quântico. Se todo o trabalho que a gente começa, a gente abandona, não tem consistência, não tem persistência, foco, a gente não tem força de segurar um estudo, um trabalho, um dia a dia observando, trazendo a consciência o tempo inteiro, alertando o observador, não muda. É aquele velho caminhão que a gente tem que empurrar a lomba acima. Eu dou uma olhadinha para o lado, o caminhão me atropela de novo. Eu tenho que estar ali com todas as minhas atenções voltadas para o caminhão. Porque o caminhão é esse absurdo de inconsciência que a gente tem, onde tem todas as nossas crenças falhas, onde tem todos os instintos esperneando para sobreviver. Está tudo ali, no pacote, dentro da inconsciência. Está tudo ali, amontoado. E a gente não sabe. Que a gente vem trazendo, né? A gente vem arrastando. Nós somos uma comunidade de destinos, todo mundo está participando da mesma encrenca que todo mundo. Inclusive, em termos de Brasil, está todo mundo ali, participando inconscientemente e criando e acreditando. Então, está tudo nesse pacote de 95%. Então, imagine vocês acordam de manhã com 5% só. Quem faz trabalho, viu? Porque não é todo mundo que tem esse 5%. Tem gente que não tem 2%. Acorda com 5% de consciência, quando muito, quando eu estou super esforçada. Aí eu dou 2 passos, o inconsciente me come. Me engole. Eu sou arrastada. Então, é bem desafiador no início desses trabalhos assim de autoconhecimento, a gente se manter atento. Mas é possível. A gente vai desenvolvendo, é possível, até porque isso depois vai se tornando físico. Porque nós estamos viciados na dor, na tristeza, no sofrimento. Quem é que a gente vê alegre por aí? É difícil. É todo mundo aqui, ó, focado no seu dia a dia, tentando sobreviver. E viciado na dor. Viciado mesmo. Em termos físicos, de neurônios. Se a gente começa a fazer um trabalho assim, a gente vai criando novos neurônios, que vão acabando vão acabar nos viciando em coisa boa. A gente já não consegue se manter na tristeza, na melancolia, no baixo astral, curtindo notícia ruim. A gente vai criar fisicamente mesmo, no cérebro, neurônios novos.
vai mudando o DNA, vai rejuvenescendo, vai resolvendo os problemas sem nem perceber. Fala, Andréia. Andréia, tu não tá saindo som para mim. Agora Teu tá. áudio Agora deu. tá. Você já respondeu, é porque está falando na cura da doença dele, do problema, né? Mas para curar tudo, todos os problemas que você tem para resolver, né? Isso é que é o interessante. É uma ferramenta que se tem para poder ajudar a resolver. É. Né? E eu não vejo outro caminho senão a meditação. Eu não vejo, eu já falei para vocês, eu pesquiso, eu sou uma buscadora, assim, a vida inteira. Não tem nada que vá ajudar se a gente não pegar as rédeas da vida e for fazer alguma coisa. Não tem terapia nenhuma. Ela pode nos ajudar como tomar um Tilenol, tirar a dor de cabeça por um tempo. Mas se eu não começar a fazer um trabalho para mudar o caminho dos meus neurônios, eu vou continuar viciada nos pensamentos de passado, de futuro, passado e futuro, e presente nada. E é só no presente que eu crio, é só no presente que eu consigo os milagres que acontecem na nossa vida, é só estando presente. E para treinar isso, só no silêncio, meditando. Quando eu falo silêncio, não é meditar em silêncio, tá? É meditação guiada, podem fazer. A maneira mais fácil de começar a fazer meditação é a meditação guiada. Eu até falei para vocês que eu estou providenciando, a Deine até me mandou ali o PDF, eu estou providenciando com o meu filho, que ele grava para mim as meditações, e ele tem uma voz muito boa, ele tem uma voz hipnótica, digamos assim. E como ele já fez muita hipnose em mim, quando eu precisei, para dor, alguma coisa, então eu tenho essa voz dele muito familiar, eu começo a ouvir as primeiras palavrinhas dele, eu já derreto ali, né? Eu já me entrego. Então eu pedi para ele gravar para nós algumas do Dr. Dispensa para a gente poder fazer assim, uma pela manhã, uma à noite, uma em algum tempo extra que vocês tenham, uma que mexe com os centros de energia, que são os chakras, para fazer uma limpeza. Então a gente começa fazendo assim, tem que fazer guiada para que a gente distraia a nossa mente. A mente ela precisa ser driblada, senão ela não para de incomodar. E aí aquelas músicas que a gente coloca no fundo também são músicas que fazem aquele movimento com a mente, de círculo. Então, tem ele que sabe, ele que monta os negócios, mas tem assim uma lógica, aquela música que fica no fundo, para que a nossa mente comece a dar uma distraída, e aí ela vai e volta, e vai e volta, e aí com a voz junto, e aí vai indo, a gente vai fazendo as imaginações, aí vai soltando, e com o tempo vocês vão conseguir fazer em silêncio com tranquilidade. Querem fazer uma guiada fácil, porque aí são direcionadas, né, até para a gente ter uma base de que fazer, mas também querem fazer em silêncio, querem fazer antes de dormir para dormir, em silêncio também, ou só com a musiquinha de fundo, tudo serve. Mas o mais importante é que a gente faça consciente. Não adianta fazer só por fazer, ficar ali sem entender o que está acontecendo, sem entender o que está modificando. Então, isso aqui que ele fala eu acho muito importante, a persistência, a convicção e o foco para manifestar qualquer futuro potencial estão dentro da mente humana e dentro da mente dos potenciais infinitos do campo quântico. Então, o que quer dizer essa frase? Quer dizer que, por eletromagnetismo, se eu conseguir focar naquilo que eu quero, sentir aquilo que eu quero, já agradecendo como se já tivesse acontecido, eu vou encontrar, por eletromagnetismo, exatamente aquilo que eu preciso.
Ambas as mentes devem trabalhar juntas para produzir qualquer realidade futura que já exista como potencial, porque só existe como potencial, né? Percebi que dessa forma somos todos criadores divinos. O que a gente está falando desde o início? Todos somos um com Deus. Todos somos um com a fonte, portanto, todos somos criadores divinos. Independentemente de raça, gênero, cultura, estado social, educação, crença religiosa ou mesmo erros do passado. Me senti realmente abençoado pela primeira vez na vida, ele diz. Estamos indo para o fim, gente. Aguentem firme. Tá, falta mais um pouquinho. Tomei outras decisões importantes a respeito da minha cura. Montei um regime completo, incluí dieta, visita de amigos que praticavam cura energética em um elaborado programa de reabilitação. Contudo, nada foi mais importante para mim nessa época do que entrar em contato com a inteligência dentro de mim. Entendem? Que todo o resto é bacana, porque ele leva a gente a lembrar, porque traz um conforto, mas o que cura é o contato direto com a fonte, que é esse potencial divino. E aí, quando o meu euzinho medíocre aqui, eu, Carlinha, medíocrezinha, dou oportunidade para o meu eu superior, que não é nada disso que está aqui, eu dou essa oportunidade, eu dou a frente, aí eu estou abrindo espaço para a criação de qualquer coisa, de qualquer tamanho, não importa. Porque o milagre, ele não tem tamanho. Ele cura um câncer como uma unha encravada. Ele não tem diferença. Então, isso aqui fica na mente, assim, da gente. Nada foi mais importante para mim do que entrar em contato com a inteligência dentro de mim. Por meio dela, usar a minha mente para curar meu corpo. Aí, para encerrar a história dele, 9 semanas e meia após o acidente, levantei, caminhei, voltei à vida, sem órteses ou cirurgia. Com 23 anos. Então, como é que a gente não vai ler um livro desse cara? Ele está sendo um instrumento. O despertar dele não foi fácil, né? Que ele teve que sofrer o que sofreu, mas a força que ele criou para resolver e nos trazer tudo isso. Em 10 semanas recomecei a atender meus pacientes, em 12 semanas estava de volta ao treinamento e levantando peso, enquanto continuava a reabilitação. Hoje, quase 30 anos depois do acidente, posso dizer honestamente que desde aquela época quase nunca tive dor nas costas. E assim ele termina a história dele. E a gente só tem a agradecer, né? Agora vamos aprofundar nessa história toda dele aqui. Tem que ser devagarinho, porque não é a intenção fazer nada rápido, porque a gente tem que entender, a gente tem que aprender, a gente tem que aprimorar e a gente tem que aplicar. Senão não adianta nada. Ah, mas é que eu quero a minha cura para ontem. Bom, então, lamento, aqui não é o lugar. Aqui é seriedade, consistência. Se a gente tem, sei lá, 70, 80, 90 anos ou mais para viver, a gente tem esse tempo todo para a gente se curar. Talvez nessa vida a gente não chegue nem
numa parte da cura. Mas pode que com muita persistência, com intenção, com seriedade, com confiança, a gente consiga chegar num adiantado lá no final da nossa vida, né? Vamos usar esse corpo para alguma coisa de bom. Gente, querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? A gente só falou da historinha dele hoje. E parou para se encontrar aqui, para se conhecer um pouquinho. Fala, Taizinha. Eu achei a história dele muito interessante e bacana saber que a gente pode usar esses métodos aí não só para curas físicas, né? Mas para problemas, enfim, que eu tava, enquanto você estava falando da coluna dele, né? Que ele estava tentando, né, fazer na mente dele, o trabalho com a coluna dele. Eu já tinha comentado com você, com as meninas, que eu tinha muita vontade, né, de ter, de ter o meu negócio próprio, né? E aí eu comecei a dar os passinhos, né? Fiz um site, panfleto, fiz o meu documento profissional. E aí, na hora de prospectar, ligar para as pessoas, perguntar, e aí, você está interessado? Travou. 6 meses já que eu não consigo. É muita energia, eu não consigo pegar o telefone e perguntar para as pessoas se elas precisam, sabe? Parece que, não sei. E aí eu falei, nossa, vou usar esse método para isso, né? De tentar, de me imaginar pegando o telefone, conversando com as pessoas, porque não tem nada de errado, né? Exatamente, exatamente. E Taizinha tem uma parte que ele fala, ele dá exatamente esse exemplo de falar em público. Ele dá esse exemplo, que a pessoa que tem essa dificuldade, porque tem um monte de coisa, não importa muito por que tem essa dificuldade, mas tem e tem que ser trabalhada. A vida vai fazendo com que a gente saia da zona de conforto para poder trabalhar. Ele disse que as coisas físicas são muito mais fortes. Tudo acontece nesse vício físico. E que não adianta eu dizer assim, mas Thaís, não tem problema, é tranquilo, ninguém vai reparar, telefona mesmo, não te pressiona, não, como é que se diz? Não te culpa se não conseguir na primeira vez. Não adianta, porque já está no nosso físico o problema. Eu pego o telefone e já começo com palpitação, a suar, gaguejar, e quando eu vi, eu não consegui fazer, e aí o que vai acontecer? Não vai vender. Entende? Não vai vender, por quê? Porque a gente só cria abundância pelo que a gente é e não pelo que a gente faz. Se ali, falando no telefone, tu não conseguires ser o ser divino que tu é, não vai vender. Entende? O que cria é o estado de ser. Não é fazer. Por isso que as pessoas às vezes não entendem assim, nossa, eu trabalho de manhã à noite e não adianta que eu só sobra dinheiro para pagar as contas. Porque eu estou afastada da fonte. Agora, mesmo que a gente não tenha feito todo o estudo do livro, que a gente vai fazendo devagarinho, vai aprendendo, em cada aula vai cair fichas e vai aprofundando cada vez mais, começa a fazer isso. Faz um relaxamento profundo. As meditações eu já pedi para o Gabriel, ele me enrolou esse fim de semana. É que teve o aniversário do Rodrigo aqui, do meu filho mais velho, e aí a gente se enrolou.
mas ele vai gravar para nós. E assim que ele gravar, eu vou mandar ele no grupo. Tem uma meditação que é de manhã, tem uma meditação que é de noite, tem uma meditação que é de chakras. E tem a questão de colocar a atenção no coração. Essa é uma coisa geral que a gente pode fazer. Bota uma musiquinha de fundo, aquelas de 420 Hz, né? Eu acho que é 426, sei lá, o Gabriel que sabe. Aquelas musiquinhas que fazem assim, aquela volta, e entra por um ouvido e sai por um outro, parece que é sabe, um estéreo, assim. E começa a focar no coração. Foca aqui. Bota os ombros para trás, faz uma meditação, um relaxamentozinho rápido, assim, para o teu corpo se entregar um pouco mais, para ele começar a soltar um pouco da resistência. E começa a focar no coração, não pensa em dinheiro, não pensa em com quem tem que falar, não pensa nada. Simplesmente começa a sentir alegria no coração. Teu coração preenchido. Sente ele. Aí chega um momento, a gente começa a ouvir o coração. Se a gente ficar em silêncio bem profundo, assim, mesmo com a musiquinha de fundo, a gente começa a escutar o coração. E aí dá até uma sensação boa, assim, olha só, estou escutando o meu coração, de tanto silêncio que eu estou aqui dentro de mim, né? E aí simplesmente fica só vibrando na alegria. Vai vibrando, vibrando em pensamentos amorosos, imagina uma paisagem legal, aí vem um pensamento aqui, vem um pensamento ali, tu diz, não, hoje não é a tua vez, vamos deixar para outra hora, vamos seguir aqui no meu coração, vai na respiração, respira, solta, algumas vezes dá uma respiração mais forte, depois deixa ela ficar calminha, vai ficando num estado mais letárgico, assim, e foca no coração. E não te cobra de ficar tendo que ligar sem vontade, porque não vai funcionar. As pessoas sentem a tensão. Obrigada, Carla. Obrigada. Vai fazendo isso e já vai imaginando que tu vai conseguir, tu vai ficar mais tranquila, mas vai imaginando a tua alegria e agradece já por estar assim nesse estado, tá? Então tá, gente. Se ninguém tem pergunta, Celinha, diga, querida. Ela não poderia entrar com floral e não para ajudar ela nesse sentido? Pode. Porque, né? Eu fiquei pensando... Pode também, Célia, mas não, sem pela dúvida. minha experiência... Não, eu estou vendo, eu estou sentindo, fazendo a meditação, já estou sentindo em mim as coisas. Impressionante, né? Nossa! Lembra, Célia, que tu não gostava de falar? Eu tenho dificuldade, mas vai soltando, vou soltando. Impressionante, impressionante. Até o Breno me comentou que ele sentiu, assim, o teu jeito muito mais solto. Impressionante. A gente vai acompanhando, e aí as pessoas acham que precisa ser num estalar de dedos, mas não é, é um trabalho contínuo. Tem que ter persistência, as coisas vão acontecendo em algum momento. Elas vão se abrindo, a gente vai aprendendo. Agora, a única coisa, fica tranquila e não força. Porque se a gente força, o que vai acontecer, Thaisinha? Vai acontecer vários nãos para confirmar a tua crença na dificuldade. Então, a pior coisa é a gente dar murro em ponta de faca, tá? Espera tu começar a te sentir melhor para ir dando os próximos passos. De repente surge até uma maneira diferente de fazer isso aí. Pede clareza para que venha, né, alguma ideia. Sei lá, bota um chat GPT para falar com as pessoas. Né? Então tá. Sérgia, é isso? Sim, Sérgia. Fala, querida. Boa noite a todas. Fala um pouquinho mais alto. Deixa eu ver se é meu... Melhorou? Tá.
eu tenho uma sugestão, não apenas para a Thaís, mas para todas nós. Use sempre o eu sou. E tudo que vier depois do eu sou maravilhosa, eu sou gostosa, eu sou qualquer coisa positiva, e principalmente no caso da Thaís, falar eu sou comunicativa, eu sou brilhante, eu sou produtiva. Tudo isso porque eu sou é uma das manifestações divinas. E usar o divino em cima da sua necessidade é muito bom. Eu uso bastante o eu sou, porque nem sempre eu sou. Sabe, aquela fraqueza, aquele meu Deus, e agora? Aí eu começo, eu sou, aí vou falando as frases que eu sinto que eu preciso ser. E essa é a minha sugestão, não apenas para ela, mas a todas nós que precisamos de um empurrãozinho. O eu, Sim, uma garantia. sim. Obrigada. Eu que agradeço, agradecemos. Agora, assim, ó, além desse eu sou, porque onde é que está a dificuldade disso? Tu acreditar no que está falando. No início, Carla, talvez você não vá acreditar, como, por exemplo, se eu falar, eu sou gostosa. Tá, eu estou usando até, pode estar sendo chula, né, falando uma coisa dessa, mas isso fortalece, tá? Você vai olhar para as pessoas e você internamente vai se sentir forte, tá? Eu sou comunicativa. Não sou, mas isso já me dá um empurrãozinho para minha mente acreditar e os Sim, neurônios fazer as suas ligações e falar: "Ó, ela é", e vai. sim. E é a substituição, né? Porque nada mais é do que a limpeza da crença de que eu tenho dificuldade. Ele tem uma parte do livro aqui que ele enumera várias, porque tem um capítulo que é só falando sobre crenças, é bem interessante. Aham. E ele enumera várias dificuldades, assim, quando a gente ouve, quando é desde pequeno. Aquelas histórias todas que a gente ouve quando é pequeno e que não tem maturidade para entender. E aí entende tudo errado. É um olhar distorcido que vem lá da mãe, a gente acha que é uma coisa e não é, mas a gente assimilou que é. Uhum. Aquelas coisas que eu contei para vocês da carne, que passava de vó para filho, para neto, que a avó tinha uma panela pequena e toda vez que ela ia fazer a carne, ela cortava ao meio e fazia ali. Né? Aí a filha fazia também, a neta fazia também, e um dia o marido da neta perguntou, mas por que tu corta a carne? Ela, porque a minha mãe cortava, porque a minha avó cortava, mas aí a avó tinha panela pequena, era por isso que ela cortava, e aí a gente vai com a mania até hoje, umas crenças que não fazem sentido. Então, depois a gente vai olhar sobre crenças, a gente vai olhar sobre percepção, e esse é o único problema, né? É tudo que está no inconsciente que a gente tem que ir limpando. Agora, tem umas meditações bem boas para a gente ir soltando essas crenças, né? Não resta dúvida. Então tá, queridas, muito obrigada pela presença de todas. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma. Essas aulas vão se dar sempre nas segundas-feiras, às 7h30, né? Como eu abro ali, começo a gravar mesmo às 7h30, 15 para as 8. Mas quando, por acaso, por algum motivo eu não puder dar aula, eu aviso ali no grupo. Então, por isso que é importante que todas estejam ali. Qualquer comunicação eu faço ali para vocês, tá? Quiserem convidar mais alguém, assim, que perdeu a primeira aula, que é muito importante, mas ainda está na história dele, né? Ainda dá tempo de correr atrás. Fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada, então, pela presença, queridas.